Fala pessoal, sejam muito bem-vindos ao Outspoken Market. Meu nome é Leandro Guerra. Hoje eu trago o segundo vídeo da série sobre o expoente de Hurst. Faço também o convite para vocês, se vocês ainda não me seguem no Instagram, vão lá, procurem por @LeandroWar. E eu tô chamando vocês para irem também lá pro Instagram, porque lá, pela dinamismo do aplicativo, eu consigo proporcionar para vocês um ambiente melhor para tirar as dúvidas, tá? Simplesmente mais dinâmico do que eventualmente aqui pelo YouTube. E eu tenho feito lives lá para também endereçar sugestões e dúvidas que o pessoal tem passado. Então é um outro canal de comunicação que vocês têm aí comigo. Então se você ainda não me segue lá, fica aí o convite, você será sempre muito bem-vindo. E também agradeço aos quase aí 6.000 inscritos que a gente está chegando agora aqui no YouTube. Obrigado mesmo de coração. O objetivo sempre aqui do canal, pessoal, e é por isso que ele tem esse nome, né? Outspoken Market, o mercado sincero, é para trazer uma forma pensante de analisar o mercado, uma forma menos subjetiva e uma forma mais quantitativa da coisa, né? Porque geralmente a gente vê que as pessoas elas estão à procura de fórmulas mágicas, elas estão à procura de trade systems prontos, e eu sempre digo que o melhor trade system é aquele que você cria, né? Então as coisas que eu mostro aqui são ferramentas que você vai usar a cabeça, você vai extrair o conhecimento que tem aqui justamente para aplicar aquilo que seja melhor para você, para aquele contexto que você vive. Então, por exemplo, o trabalho que eu estou fazendo agora, que eu estou estudando aqui, graças inclusive a uma sugestão de vocês, que é essa história do coeficiente de Hurst, eu deixo como referência para os cálculos que eu vou fazer aqui no Excel e vou disponibilizar seja os papers, seja a planilha lá no outspokenmarket.com, na qual o link do post está aqui embaixo. Então eu trago para vocês a referência de dois artigos muito interessantes que falam sobre o expoente de Hurst e a aplicação deles no mercado financeiro. Um porque ele traz a fórmula, a definição em si, que eu vou mostrar para vocês, e o outro porque ele traz algumas explicações e referências bibliográficas muito interessantes, tá bom? Então vamos lá para teoria de um modo geral. Como que vai ser feito esse cálculo do coeficiente de Hurst? É muito simples, ele é composto essencialmente de 7 passos e a primeira coisa que eu quero destacar com vocês aqui. Quando a gente fala de finanças quantitativas, de modelagem matemática, a gente busca elementos que provejam mais informação acerca daquele fenômeno estudado, que no nosso caso, aplicado ao mercado, é a referência se a gente vai oferir algum lucro no futuro ou não. Então presta muito atenção nesses passos que eu vou te mostrar. Ah, Leandro, mas é um monte de fórmula aí, eu não entendo. Cara, isso daqui na verdade é matemática básica. Parece complicado, né? Que tem a rigidez científica que tem que ser escrita num artigo, mas isso daqui é só matemática básica. Eu não estou fazendo nada aqui de complexo, tá? Então imagina o seguinte, esse H, que é o expoente de Hurst, ele contém informações valiosíssimas do mercado. Ah, como assim, Leandro? O que você está falando? Olha como ele é calculado. Primeiro, você tem que tirar a média da sua série, nesse caso aqui, os retornos do mercado. Então, o H, ele embute informação da média de preços. Depois, você calcula a média ajustada, ou seja, é a diferença do preço para a média. Então, você tem uma distância da média também embutida como informação aqui dentro do H. Como um terceiro ponto, né, você vai fazer esse cálculo acumulado também dessa média ajustada, e aí você calcula o range, ou seja, qual é o ponto máximo e qual é o ponto mínimo que você tem nesse intervalo de tempo. E aqui, só para avisar que o meu intervalo de tempo de referência está sendo 15 períodos. Então você tem também o range, né, o intervalo desse movimento embutido no cálculo do H. Como quinto passo, você tem o cálculo do desvio padrão. E o desvio padrão nada mais é, né, do que a raiz quadrada da variância, que foi aquilo que eu comentei lá no primeiro vídeo. Ou seja, o risco
que é o desvio padrão, está também representado no H. Depois você calcula essa série normalizada, que é o parâmetro RS, e aí você tem essa fórmula final aqui, ó, tá vendo aqui no topo? Tá vendo que o Hzinho tá aqui? Esse Hzinho, tá? Ele é o Hershey, o expoente, e é por isso que a gente fala que é o expoente de Hershey. Então, com apenas um número, longe de ser um número mágico, mas ele é muito interessante porque ele embute informações preciosíssimas do mercado dentro dele. E aí, né, usar a cabeça. Vamos calcular o Hershey, vamos ver como a gente consegue fazer certas aplicações e por que a gente não fazer, né, um modelinho matemático também. Então, vou mostrar como faz tudo isso no Excel. Obviamente que os resultados são teóricos, obviamente que não inclui os custos operacionais, porque aqui, né, pessoal, primeiro, a gente tem que utilizar as ferramentas disponíveis, entender como elas funcionam. Depois a gente tem que testar a robustez delas, por isso que a gente faz o backtest. E aí, eventualmente, a gente fica com aquilo que é bom, que é ruim. Então, é para isso que serve. Ah, mas ele é um trader do Excel. Cara, não estou fazendo trade nenhum aqui. Tá? Eu estou simplesmente fazendo um cálculo de um parâmetro para te ajudar a ter uma visão diferente do mercado. Então, esse é sempre o objetivo que eu tenho aqui. Posto isso, posto como é feito ou feitas as etapas de cálculo do Hershey, tem um pedaço ali no artigo que é muito interessante, que mostra para vocês exatamente como interpretar esse Hzinho, né? Porque é aquilo que a gente quer. Então, tem uma parte lá, ele está reconhecendo aqui a pena de novo. Então, tem uma parte que é importante vocês saber, que é o seguinte. Um valor igual a 0,5 desse Hershey indica que eu tenho um processo aleatório. Tá? Então, o mercado está indo para lugar nenhum, simplesmente aleatoriamente. Quando o coeficiente, o expoente, perdão, ele é entre 0, 5 e 1, olha atenção, presta atenção nisso daqui. Indica um comportamento persistente, tá? Significa que aquela série está em tendência. E aí não importa se é baixo ou alto, significa que existe uma memória de longo prazo, existe uma tendência, que é aquilo que a gente fala, né? Correlação, autocorrelação positiva. Para valores menores do de 0,5 DCH, existe um comportamento antipersistente, ou seja, uma mudança de tendência que alguns autores interpretam como o retorno à média. E aí você fala, tem como ele saber o retorno à média? Bem, o Hershey, né, distância, média, range e o risco, ele realmente vai conseguir embutir esse tipo de informação. E aí tem uma coisa muito legal, eu martelo na cabeça de vocês desde sempre. Time frame pequeno significa ruído, né? E aqui tem, para você dizer que não sou eu que invento essas coisas, existem também uma série de outros autores que falam a mesma coisa. Ele até mostra aqui que alguns estudos realizados em parte da bibliografia que foi referência para o artigo, que retornos nesse caso de um dia correspondem praticamente a ruído branco e vão tender, né, a ter o seu Hershey ali a 0,5, porque é simplesmente aleatório. Porém, quando é aumentado o intervalo de tempo, pode ser que realmente existe ali alguma tendência no mercado. Então, olha que legal, olha como as coisas se conversam, né? Como existe toda uma lógica por trás disso, por trás de todos esses estudos. E aí tem aqui um outro ponto que eu deixei, que eu achei muito legal. Se você já leu o livro do Taleb, ele bate muito na tecla de que o maior erro das pessoas é achar que o mercado segue uma distribuição normal, porque talvez ele siga por uma parte do tempo, mas por outra parte do tempo ele não segue, ele vai ter o que a gente chama, né, de fat tail. E aí Mandelbrot, que foi um dos primeiros caras que aplicou essa teoria dos fractais para o mercado financeiro, fala exatamente isso e tem a referência do paper aqui. Então, pessoal, quando você tem um artigo científico na mão, olha, lê e não para só no artigo, vai ler a bibliografia também, vai ler as referências que escreveu o artigo. Você entra num caminho de conhecimento sem volta, maravilhoso, abre a sua cabeça, começa a encher a cabeça com coisa decente e não com lorota e promessas falsas que a gente sabe que existem por aí, infelizmente. Beleza? Então, feita essa introdução e principalmente essa interpretação aqui, vamos lá para o Excel. Eu só vou trocar aqui a caneta para o mouse e aí a gente consegue mostrar as etapas que eu fiz.
e eventualmente a simulação que eu fiz considerando o IBOV. Então aqui está a planilha no intervalo de 15 dias que eu vou deixar disponível para vocês, no intervalo que eu usei para o Hearst. Tem dado ali desde 2001 até 2019, então a gente está falando aqui de um intervalo respeitável de quase 20 anos de histórico, né, para não correr o risco da gente estar falando de coincidências ou correlações espúrias aqui no caso. Então o que você precisa entender dessa planilha? Que eu calculei o retorno, calculei o alvo daquela forma que eu costumo sempre fazer aqui para vocês e calculei também um alvo móvel de 3 dias. Né? Por quê? Porque dado que eu vou identificar o Hearst fazendo algum tipo de movimento, por que eu vou me ficar posicionado só um dia, sendo que eu posso ampliar um pouco e ficar posicionado por 3 dias? Foi a hipótese que eu fiz aqui. Você pode testar outros valores, ver se mantém, não só outros valores de alvo, tá? Mas outros valores de Hearst, principalmente depois que você lê o paper, você vai entender ainda mais o porquê que isso tem que ser feito. Então, toda essa área cinza que tem aqui, tá? São aqueles 6 passos que estão presentes na explicação para fazer o cálculo do Hearst em si, que está sinalizado aqui na coluna P. E aí, qual foi a regra de trade que eu coloquei? Tá? Simplesmente, se o Hearst for maior do que 0,5, perdão, eu vou entrar vendido. E se for altrimente, né, se for de outra forma, perdão, ele vai ser entrado na posição comprada naquele alvo móvel. Ah, essa escolha foi arbitrária? Essa escolha é que, muito interessantemente, aí por isso que eu falo que isso daqui é só um estudo, né, pessoal? Você tem um número só que ele consegue, no tempo, tá? Não contado os custos operacionais, sempre reforçando isso, ele consegue ser bem superior ao Ibovespa, né? Se você tivesse colocado 1.000 reais ou euros ou dólar, não importa a sua moeda, você teria tido aí um resultado bem superior. E aí olha que interessante, lembrando que o buy and hold é composto, né? Um dia vai sobre o outro. Aqui no Hearst eu não estou fazendo composto, tá? Se eu fizer juros compostos, tá? Olha que interessante, se eu realmente fizer o Hearst composto no valor acumulado, esse valor explode, vai para quase 200 mil contra aqueles 6.200. Ah, por que então você não fez isso, Leandro? Porque é muito difícil alguém no dia a dia fazer realmente esse resultado aqui ser composto, né? Porque você tem que ajustar as posições, às vezes a corretora não te permite fazer posições tão pequenas, porque não tem margem, porque não tem a fracionabilidade do mercado. Então, para ficar um pouco mais perto da realidade, se você começar com 1.000 fazendo ali o trade todo dia, né? Mas imagina que se você escalona isso, com certeza você vai ter um retorno muito superior, que aí nem os custos operacionais vão impactar. Olha isso, nem os custos operacionais vão impactar, tá? Então, é legal, convido vocês a fazer esse estudo também. Então, o que a gente precisa ver aqui? Que o Hearst consegue, com a história da previsibilidade do mercado, porque lembra, os retornos estão deslocados. Se você ainda tem dúvidas sobre isso, convido a assistir a playlist de finanças quantitativas, onde eu explico os princípios de modelagem matemática e de finanças de um modo geral, e aí você consegue ver por que ele bate o buy and hold no caso do Ibovespa. Porque ele minimiza o drawdown, tá? Então ele atua de uma forma bem interessante, minimizando um drawdown, também contando o fato de que eu estou usando aquele período de 3 dias como alvo, e aí ele consegue dar essa estilingada, né, quando o mercado tá altista. Então ele consegue performar melhor. É muito interessante, independentemente desse, não é só porque, né, aquilo que eu acho interessante, não é só porque deu um número maior que o buy and hold, tá? É que tem um elemento que ele consegue mimicar, fazer uma mímica muito boa, ele consegue reproduzir muito bem o comportamento do mercado em antecedência. É isso que é fascinante, é isso que é maravilhoso. Aí a forma que você vai construir o Trade System, aí fica ao seu critério. Mas sim, existe essa possibilidade. Para a gente não parar só por aqui, imagina o seguinte, imagina que a gente talvez precise melhorar esse Trade System ou melhorar uma simulação pensando em como aplicar um filtro. E aí, o melhor filtro que você pode fazer para começar, tá? Muito simples, é você fazer uma regressão linear usando
o Hurst como variável independente e aquele alvo móvel como o seu alvo, como a variável dependente. E aí, olha que legal, a eficiência, tá? Ela chega a ser 1.7, ou seja, por trade, o Hurst dá 2.29, tá? Contra 1.34 do buy and hold. É isso que eu quis mostrar aqui como razão eficiente nesse caso. E aqui tem a planilha dinâmica que eu mostro os pontos de corte que eu fiz na regressão, tá? E aqui tem a regressão em si, a fórmula baseada naquela regra de trading. Então, olha que legal, pessoal. Aplicando um outro elemento para ajudar a filtrar um pouco o processo em si do Hurst, a gente consegue ter aqui um retorno ainda melhor, principalmente porque ele minimiza o drawdown. E aí, como o Hurst tem essa característica da persistência, né? Ele vai representar a característica de persistência ou antipersistência, ele tem uma certa, né, correlação bem grande com o movimento do mercado em si. E aí você vê que a sacada, além do drawdown, existem aqueles períodos que o mercado ficou de lado, então aqui praticamente a gente está falando da era Dilma, né? Aí aqui a gente tem antes da Dilma, na era Lula, e depois após o impeachment, que é quando o mercado alavancou. E aí no período que a gente tem com o mercado mais lateralizado, mesmo assim as perdas do Hurst foram menores. Então quando ele volta, ele estilinga mais rápido, mais consistente do que o mercado de um modo geral. Então, pessoal, qual que é a minha conclusão? A conclusão é a seguinte: todos esses cálculos, eles são baseados em elementos que foram criados para descrever processos naturais. Porque o Hurst, o artigo original da pessoa que o escreveu, que foi o cientista, ele analisava a flutuação das enchentes do Rio Nilo. Tá? E ele tinha um histórico maravilhoso quanto isso. Quando a gente passa e tenta aplicar em processos humanos, que no caso é o mercado financeiro, naturalmente você consegue ter algum tipo de referência, mas não necessariamente 100%. Porque a gente está nesse contraste, processos naturais contra processos humanos, tá? Quando a gente fala de processo humano, nós humanos nós somos muito mais imprevisíveis, né? Eu sei te dizer quando acontecem as 4 estações do ano, existe toda uma previsibilidade desse processo natural. As enchentes do Nilo naturalmente vão seguir isso, que foi da onde veio essa teoria de um modo geral. No mercado, não. Tá? Mas nós não deixamos de ser, né, seres presentes nesse processo natural. Qual que é a diferença? Por que é tão difícil prever o mercado? Nós não conhecemos todas as variáveis que conseguem descrever aquele fenômeno. Então, quanto mais informação a gente conseguir colocar, quanto mais teoria a gente conseguir colocar, mais a gente está cobrindo os eventos que vão acontecer ali ao redor do mercado e a sua chance de sucesso é maior. Aí, se você já tem um trend system, se você já desenvolve um modelo matemático que você aprendeu aqui no canal, por que não acrescentar o Hurst como uma variável? Né? Por que não tentar fazer isso para melhorar os seus sistemas? Não para por aqui, tá? Esses estudos. Essa foi apenas o segundo vídeo da série. Acredito que tem mais coisa para ser explorada que eu vou trazer para vocês em vídeos subsequentes, mas aqui é uma coisa que simplesmente, como eu disse, eu acho fascinante e já dá para a gente tirar bastante insight legal, aprender muito sobre o comportamento do mercado, pensando sempre em como é calculado o expoente, em como é feita toda essa história. Beleza, pessoal? Muito obrigado por acompanharem o Outspoken Market. Se você ainda não está inscrito, se inscreve, ative o sininho, dê aquele like e um grande abraço e até o próximo vídeo. Tchau, tchau.